Bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando para mais um Pantanal nos Esportes, para falar com você sobre o melhor do futebol de Mato Grosso, futebol nacional, nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, viu? Sexta-feira 13 que deixa muita gente desconfiada, muita gente assustada, mas que olha só, a quinta-feira 12 não foi muito diferente não, viu? A quinta-feira 12 massacrou muita gente, o Cuiabá foi eliminado pelo Sport Sinop e não está mais no campeonato mato-grossense, quem avançou foi a Fera do Norte. O misto no Brasileirão Feminino não estreou tão bem assim, estreou com derrota em casa para o Flamengo e tem gente dentro do Campeonato Brasileiro, gente grande, dentro da zona de rebaixamento. Tem a galera brigando na parte de cima, mas também tem a galera brigando já na parte de baixo, no término desta terceira rodada. Muita coisa boa pra gente falar nesta nossa sexta-feira, por isso já adianto o meu bom dia para você, João Neto. Você é um cara supersticioso? O que acha da sexta-feira 13? Bom dia, Manfra. Bom dia, amigos e amigas da TV Pantanal, que está aí no seu horário de almoço, indo para o seu horário de almoço e acompanhando um pouquinho de futebol com a gente. Eu sou muito supersticioso. Eu não sabia que hoje era sexta-feira 13, estava meio desconectado do mundo. Eu sabia que ontem era uma quinta-feira 12, mas não conectei as minhas ideias que hoje seria uma sexta-feira 13. E como eu sou muito supersticioso, a partir de agora eu vou ficar meio preocupado com o meu dia, viu? Por quê? Eu sou daqueles que, assim, eu torço bastante por uma equipe de futebol, eu não assisto o jogo com ela, com a camisa da minha equipe, eu tenho superstições em dia de jogo, futebolisticamente falando, eu sou uma pessoa muito supersticiosa. E o que vai mudar no seu dia hoje? Vou ter que começar a pensar agora, né, cara? Porque você me pegou meio de surpresa com essa informação de que hoje é sexta-feira 13. Deixa pra pensar depois. Vamos falar de futebol, vou limpar a mente, vou limpar a mente com o futebol agora, com a preocupação dos outros. Tem muita gente preocupada hoje, então vou limpar a minha mente falando da preocupação dos outros. Então vamos falar da preocupação dos outros, principalmente do torcedor auriverde. Estou falando do Cuiabá, que foi eliminado pelo Sport Sinop ontem no Estádio Gigante do Norte, em Sinop. 1-0 para a Fera, viu? A Fera do Norte mordeu o Dourado, passou para a semifinal e o Dourado ficou pelo caminho. Zero surpresas, né? Falamos ontem, João Neto, que não seria surpresa nenhuma o Sport Sinop se classificar, tanto que não tinha favorito na partida, e isso aconteceu dentro de campo. Como foi o jogo da primeira fase, Cuiabá e Sport Sinop? 1-0 dentro da Arena Pantanal, para o Sport Sinop. Como foram os últimos 3 jogos do Cuiabá? Não teve vitória. Não teve vitória, então assim, não tem como apontar surpresa na eliminação do Cuiabá. A gente não pode aqui também fazer um carnaval, aquele rebuliço, pô, não podia acontecer, que absurdo. Essas coisas acontecem no futebol. A gente está acostumado a ver São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Internacional fazendo jogo único contra equipes menores, equipes com menos estrutura, dentro do campo dessas equipes, como foi ontem lá no Gigante do Norte, que aqui eu preciso fazer uma aspas para falar da condição do gramado, muito ruim o gramado do Gigante do Norte, e essas coisas igualam a partida. A partida fica igualada quando o time tem o fator casa, o gramado não ajuda tanto. O gramado é ruim para os dois? Isso não existe. Já seria difícil para o Cuiabá, naturalmente. Já seria difícil. Tanto que na Arena Pantanal perdeu. Sim, o gramado sim. que o Cuiabá está O gramado ruim, não tem essa história de que o gramado ruim é ruim para os dois. O gramado ruim prejudica mais quem tem mais time, quem tem mais qualidade. O time que tem menos qualidade, o gramado ruim, ele iguala o jogo. Mas o Sport Sinop veio aqui no gramado bom, na casa do Cuiabá, no estádio que o Cuiabá é acostumado a jogar, gramado perfeito, gravado nível Série A, nível Copa do Mundo, e conseguiu vencer o Cuiabá aqui. Então era um jogo que, pasmem, era um jogo equilibrado. O Cuiabá não fez um bom campeonato, longe disso, o Cuiabá teve muitos erros. O Cristiano, a gente vai soltar daqui a pouquinho a fala do Cristiano, que é o presidente do Cuiabá, ontem após a partida. Ele fez o papel dele, ele trouxe a responsabilidade para ele defendeu o seu treinador, né? Protegeu o seu treinador. Eu ainda tenho algumas ponderações às falas do Cristiano, porque eu acho que às vezes ele defende bastante o treinador e expõe um pouquinho o elenco dele, ele coloca um pouquinho na fogueira o elenco, mas a gente vai ouvir o que o Cristiano tem para falar, para poder comentar também. Só que assim, é uma surpresa no geral, né? Acho que com o decorrer do campeonato deixou de ser surpresa, mas se a gente fala no início da competição quem que é finalista, é Cuiabá e alguém. Isso não vai mudar. Vai começar o Campeonato Mato Grossense de 2027, inevitavelmente, muito provavelmente, a gente vai colocar o Cuiabá como favorito. Será? Né? Será? Se o Cuiabá cair para uma Série C, não tem madeira aqui para bater. Mas aí você está falando de algo. Não, então, se porque a gente está fazendo. Você conhece o time que vai jogar. Mas é porque a gente está fazendo um si pro ano que vem. Mas o negócio é o seguinte, não tem uma madeira para bater aqui, não quero que o Cuiabá caia, viu? Eu quero que o Cuiabá suba para A, eu quero que o Misto, o Operário subam para B, eu quero que todo mundo acesso, não descenso. Mas se o Cuiabá cai para C, e eu não vou nem colocar os times daqui pela rivalidade, a Primavera está na segunda divisão, o Luverdense sobe
para C também. Fica Luverdense e Cuiabá na C, e o Luverdense é campeão mato-grossense desse ano. Eu acho que pode ser o Luverdense como o favorito do ano que vem. Mas a gente está aqui no muito exercício de exercício de pensação, que não existe essa palavra, né? Mas é um exercício de pensação. Não sabe nem se o Eduardo vai continuar, de fato. Mas a culpa foi sua, você que começou com o Si. No ano que vem vai começar como favorito. É provável que a gente continue colocando o Cuiabá como favorito, porque ele construiu isso. É muitíssimo provável. E caso esse desastre aconteça, o que você falou, vai continuar tendo estrutura. Sim. Vai continuar tendo as condições melhores que os outros times. A parte estrutural... daqui 15 anos o Cuiabá vai ter mais estrutura que as outras equipes. Vai continuar. A gente tem equipes aí que estão estruturando o misto. O misto hoje tem estádio, tem material de trabalho. O Primavera, pelo que eu já ouvi falar, tem uma estrutura boa de trabalho. Então, assim, as equipes estão realmente se estruturando. Mas para chegar no nível que o Cuiabá atingiu, vai demorar muito tempo ainda, né? Acho que é coisa para 10 anos e daí para mais. E esse histórico de Série A, esse histórico de Série B, essa dominância que o Cuiabá teve no Campeonato Mato-Grossense nos últimos anos, sempre colocaram holofotes, um alvo na direção do Cuiabá e por isso sempre tem uma expectativa do Cuiabá jogar bem o Campeonato Mato-Grossense, o que não aconteceu. Mas apesar desse baixo desempenho do time neste estadual, o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, afirmou que Eduardo Barros não vai sair, pelo menos por enquanto, viu? Manteve o treinador no cargo, mas ponderou. A cobrança vai ser diferente na Copa do Brasil e principalmente na Série B. Não vou fazer mudança no comando técnico. Seria injusto eu jogar a responsabilidade do que aconteceu hoje aqui nas costas do treinador, nas costas da comissão técnica dele. Né? Eu não poderia, ao mesmo tempo que eu não dou para ele, né, jogadores... não que os jogadores da nossa base não sejam bons, mas a altura do que um campeonato estadual pede para o Cuiabá pensar e querer ser campeão e chegar simplesmente aqui e jogar a culpa nas costas do treinador. A responsabilidade é minha, que tomei a decisão de fazer esse planejamento. A partir da Série B, com um elenco muito melhor, né, para a Copa do Brasil, aí, claro, aí a cobrança é diferente e é óbvio que ele sabe muito bem, o Edu, que a vida do treinador, o resultado é muito importante. Tá aí. Cristiano Dresch chamou a responsabilidade para ele, inclusive as 2 vezes que ele apareceu, depois do empate contra o Chapada e agora a eliminação para o Sport Sinop, chamou a responsabilidade para ele, falou que o planejamento no Campeonato Mato-Grossense era justamente esse, manteve o Eduardo Barros no cargo, falou um pouquinho ali, um pouco mal dos jogadores, podemos assim dizer, de novo, mas, como eu disse, reponderou, né? Colocou ali que a cobrança vai ser diferente a partir da Copa do Brasil e principalmente na Série B. João Neto, tá mantido no cargo, mas o recado tá dado. Acho que, apesar de ter a segurança, aparentemente, segundo as falas do Cristiano Dresch, a cobrança vai ser diferente. O Cristiano já tá olhando com carinho Eduardo Barros, pelo menos foi o que eu entendi depois dessa fala. Assim, aí a gente tem que dividir, né? Eu acho que a persistência no trabalho, a permanência do treinador é importante. Eu acho que você acreditar no que você se propôs a fazer é importante. Você não ir pela pressão externa, você manter o treinador no cargo, dar mais tempo para trabalhar é importante. Eu só não concordo com algumas coisas. Eu acho que a cobrança ela tem que ser um pouquinho maior do que está sendo, só que, aí eu vou até me contradizer, mas eu acho que internamente a cobrança não deve estar no mesmo tom que está externamente. Eu acho que o Cristiano ele tem poupado o Barros na imprensa. O Cristiano tem a fama de ser um cara presente no vestiário. Exatamente. Eu acho que ele tem poupado fora, isso aí ele aprendeu com o tempo, porque o Cristiano de um tempo atrás, ele não poupava na fala o treinador não. Quando ele achava que estava muito errado, ele vinha para a imprensa e falava, está muito errado, tem que melhorar tudo, não estou gostando. Acho que isso ele deu uma evoluída, ele está poupando na hora de falar externamente, mas eu acredito que a cobrança interna esteja muito grande. E tem que ter uma cobrança externa muito grande. Eu não tenho como cobrar aqui que o Cuiabá atropele todo mundo, mas eu tenho como cobrar que o Cuiabá vença os jogos pela coisa da estrutura e tudo mais. O Campeonato Mato-Grossense não tem tanta viagem assim, você não sai tanto para jogar fora. O Cristiano falou há um tempo atrás sobre padrão de jogo, o Cuiabá tinha padrão de jogo. Posso estar completamente errado, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas eu não vejo o Cuiabá com padrão de jogo, eu vejo o Cuiabá com volume. É mais correria, é mais mais a coisa da qualidade mesmo, a coisa da qualidade, a coisa da questão técnica, a coisa de toda a parte estrutural que envolve o Cuiabá, que a gente já citou aqui antes. Então eu acho que assim, você ter volume é meio que
pão na manteiga. É natural você do vai Cuiabá ter, Mato Grossense. Você vai ter o volume. O padrão de jogo são outros 500. Eu não consigo te falar, nesse momento, com toda certeza do mundo, que o Cuiabá joga assim. Esse é o estilo de jogo do Cuiabá. O Cuiabá vai se desenvolver de tal maneira dentro do campo. Eu não consigo enxergar isso. Volume teve, muito, porque tem jogadores importantes. Com certeza tem uma folha salarial maior que das outras equipes, embora tenha caído a folha salarial do Cuiabá. Tem uma folha maior que das outras equipes, então o volume vai ter mesmo. O que para mim falta para o Cuiabá é bola mesmo de verdade, uma coisa organizacional. Isso para mim faltou durante o Campeonato Mato Grossense todo. O Cuiabá ficou pelo caminho dentro do Campeonato Mato Grossense, volta a campo somente na Copa do Brasil, ainda não tem data definida, ou será no fim de fevereiro, ou será no início de março, e a Série B só fica também para o final de março, viu? Lá no dia 21 de março que começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar de quem continua no Campeonato Mato Grossense, quem já está na semifinal, os semifinalistas, Luverdense, Misto, Operário e agora o Sport Sinop, e já tem jogo amanhã no Dito Souza, João Neto. O Operário recebe o Misto na partida de ida às 3h30 da tarde. A expectativa do João Neto para esse clássico dos milhões, mais um decisivo nos últimos anos. 3h30 da tarde, um horário que não é normalmente muito bom para se praticar futebol jogando aqui em Cuiabá, jogando aqui em Mato Grosso. Espero que esteja o mesmo clima que está hoje. Sem chuva, porque a gente sabe que o campo do Dito Souza fica nublado gostoso. Fica impraticável quando chove muito, né, o futebol no Dito Souza. Então que esteja pelo menos nublado para a gente poder ter futebol. Porque quando você coloca um jogo às 3h30 da tarde e em Cuiabá, em Várzea Grande, Cuiabá é a mesma coisa, você pedir para não ter jogo, você pedir para os jogadores se arrastarem em campo, é muito quente. Então, tomara que São Pedro nos ajude, que Jesus Cristo nos ajude, a gente não tem aquele sol escaldante no dia de amanhã para poder ter um jogo legal entre Operário e Misto. Eu acho que vai ser um jogo completamente diferente do que foi na primeira fase. Isso que eu ia te perguntar. Lembrando que na primeira fase, o Operário perdeu para o Misto no Dito Souza por 4-1, uma senhora goleada com o Misto jogando muito bem. Mas amanhã é decisão já, né? Por mais que tenha a volta ainda, tenha outra oportunidade de buscar o resultado, é um jogo de mata-mata, o clima é diferente, né? Foi 4-1 e 4-1 foi pouco, né? Porque o Operário podia ter tido um jogador expulso no primeiro tempo, uma agressão, se eu não me engano, do PP, atleta da equipe do Cuiabá, do Operário. A arbitragem contemporizou ali, para mim era para vermelho direto, sem discussão. O Misto poderia ter saído até com um placar mais elástico contra o Operário no jogo da primeira fase. Mas agora é clássico, tem o segundo jogo, eu acho que o Misto nem vai se expor tanto assim, porque é uma decisão, né? São 180 minutos. O Operário vai estar mais ligado no jogo. O Operário tem aí, agora recente, quarta-feira agora, tem uma lembrança do quanto é ruim para o Operário essa desorganização dele durante a partida, esse apagão que o Operário tem durante a partida, né? Começa bem, cai, volta bem, cai de novo e quase prejudica o resultado, quase não está na semifinal por conta dessa alternância durante toda a partida. Então acho que o Operário vai estar mais ligado, o Misto não vai se soltar tanto assim por conta de ter o segundo jogo, então acho que vai ser um jogo mais equilibrado do que foi no primeiro turno e o que é mais normal do Clássico, né? O Clássico é normal que seja mais equilibrado. O que aconteceu na primeira fase que não foi tão normal assim, que foi fora do que é rotineiro quando se encontram Misto e Operário e Misto. Para o torcedor operariano, este jogo de amanhã é primordial? Se o Operário quiser se classificar para a final, quiser chegar na grande final do Campeonato Mato Grossense, precisa vencer o Misto amanhã dentro do Dito Souza? Eu acho que sim. A gente comentou aqui sobre essa alternância que tem acontecido, do Operário conseguir resultados interessantes jogando no Dutra, o Misto conseguir bons resultados, ótimos resultados jogando no Dito, mas pensando nesse mata-mata, eu acho que é importante para o Operário sair da sua casa com um bom resultado para poder buscar a classificação. Até porque o Misto não tem um bom retrospecto em casa neste campeonato. Exatamente. Ontem eu vi um vídeo do Souza, volante, que era das categorias de base do Vasco, jogou no São Paulo, no Grêmio, rodou o mundo, falando que o Vasco tem que fazer alguma coisa em São Januário, benzer São Januário, fazer alguma coisa assim, porque as coisas não acontecem lá. É mais ou menos a mesma história com o Misto. Histórico, né? Foi eliminado na Série D em casa. Em casa, foi eliminado pelo Primavera na semifinal ano passado em casa. Esse ano voou fora de casa no Campeonato Mato Grossense e teve apenas uma vitória jogando no Dutra. Então o Misto tem que mudar esse retrospecto aí também de não estar fazendo bons jogos dentro da sua casa. Falando sobre o jogo de sábado agora, a torcida do Operário tem que comparecer. Concordo que a diretoria do Operário não faz a mínima força para ter o seu torcedor do lado.
diretoria do Operário não faz força para absolutamente nada a não ser montar o elenco, né? Que é um elenco que vem pronto de fora, inclusive. É praticamente um clube que nos últimos anos tem sido uma barriga de aluguel lá do pessoal de Minas, do Boa Esporte. Mas o Operário está com pouquíssima torcida no seu campo, é um jogo decisivo, é uma semifinal contra o seu maior rival. O Operário precisa de mais torcida, porque eu tenho certeza absoluta que a torcida do misto vai invadir Várzea Grande, a parte destinada ao misto vai estar cheia. E aí vai uma crítica à Federação Mato Grossense de Futebol, né? Até ontem existia dúvida de horário, de quando seria, de como seria. A gente está falando de uma semifinal de Campeonato Mato Grossense, do principal produto da FMF, da Federação Mato Grossense de Futebol, que você não tinha certeza do dia da semifinal. Como você não tem certeza de poucas coisas durante o campeonato. É um trabalho novo, acho que o Pécora, que é o novo presidente da federação, é um cara com boas intenções, é um cara inteligente, um cara com pensamento moderno, é jovem. Mas essa semana a federação deixou a desejar, principalmente por conta dos dias das partidas. Eu até ontem, eu que trabalho com isso, eu que acompanho o futebol mato-grossense, que vi o futebol mato-grossense, não tinha certeza de quando seria o jogo. É muito ruim isso para o campeonato, é muito ruim isso para o torcedor. E para finalizar esse nosso assunto sobre o campeonato mato-grossense, no domingo tem o Sport Sinop Luverdense, partida de ida também. Sua expectativa para essa primeira decisão da semifinal, os dois times brigando por uma vaga na grande decisão do estadual, lembrando que o Luverdense não perdeu fora de casa ainda dentro do Campeonato Mato-Grossense. Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, posso estar errado, você me corrija, se você conseguir me corrigir também nesse ponto, eu acho que o Luverdense ganhou do Sport Sinop jogando em Sinop, Ganhou. Né? Ganhou do Sport Sinop jogando em Sinop. O Luverdense é o líder da primeira fase, foi a melhor equipe da competição no primeiro turno da competição, só que o Sport Sinop eliminou o Cuiabá, né? Então, assim, como que a gente tira o Sport Sinop do jogo, sendo que ele eliminou o, entre aspas, gigante da competição? Não tem como tirar. Então, acho que é um jogo ali que tem um leve favoritismo para o Luverdense, por ter um elenco melhor, por decidir em casa, mas vai ter jogo. Vai ter jogo, vai ter confronto. Eu acho que qualquer um que passar ali não é surpresa. Eu dou um leve favoritismo para a equipe do Luverdense, mas não vai ser surpresa alguma, mais uma vez, se o Sport Sinop conseguir passar pelo Luverdense e estar na final do Campeonato Mato Grossense. Os primeiros jogos desta semifinal acontecem nesse final de semana, Clássico dos Milhões no sábado e o Clássico do Norte, né? Porque os dois times são do Norte, Sport Sinop e Luverdense, acontece no domingo e na segunda-feira a gente traz os detalhes. Mas hoje ainda tem muita coisa dentro do nosso Pantanal nos Esportes e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a estreia não tão boa assim do misto contra o Flamengo na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Por isso, não saia daí, porque o intervalo é rápido, viu? Continue te esperando aqui. Estamos de volta com mais Pantanal nos Esportes, desta vez para falar da estreia do misto na Série 1 do Campeonato Brasileiro. As Tigresas, infelizmente, perderam para o Flamengo ontem no Dutrinha por 1-0, mas olha, a noite não deixou de ser histórica não, viu? Vamos acompanhar como foi essa estreia do misto na Série 1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Iluminação padrão FIFA, novo placar eletrônico. Estrutura de alto nível, de encher os olhos para misto e Flamengo. Estreia do feminino na Série A1. Uma grande satisfação, né? Ver as Tigresas jogar, né? Contra o time do Flamengo. Eu tô aqui por causa das Tigresas, não por causa do pessoal da Urubuzada aí. É uma emoção muito grande, né? Pela primeira vez um time feminino aqui de Mato Grosso representando o nosso estado, né? A emoção é maior porque é o misto, né? O maior de Mato Grosso. Para nós, o futebol feminino é muito gratificante, né? E agora tendo o misto acesso a A1, na elite do brasileiro. Então, para nós, Mato Grossense, Cuiabano, eu acho que é um orgulho enorme para todos nós. Então, prestigiar elas de perto é emoção gratificante. Qual é a sensação de fazer esse vídeo e testemunhar a estreia das Tigresas na Série A? É muito emocionante, né? Na verdade, são duas emoções, né? É o Flamengo e o misto, mas em primeiro lugar é o misto, com certeza. Com a bola rolando, as Tigresas e as meninas do Mengão tentaram jogadas, mas sem efetividade. Essa começou com passe errado e impedimento. Melhor assim, né? Jucinara e Jenny deram um susto. Agora veja esse lance em detalhes. Aos 15 minutos, bola alçada na área. A goleira Vivi rebate e a Jéssica pega essa de primeira.
A árbitra Cássia Franca de Souza, do Distrito Federal, entende que não há pênalti. Reveja o lance. Leitura da partida até aqui. O Flamengo não cria nem usa corredores para armar jogadas. O misto manda bem defensivamente. Posse de bola como esperado, maior com as cariocas. O misto pressiona na saída de bola. A Núbia tenta buscar a Laísa. E a Jéssica deixa escapar a chance mais clara de abrir o placar. Primeiro gol do Brasileiro Feminino poderia ter saído nesse bate-rebate. A goleira Vivi pegou e largou mais uma. Joicinha, com seu 1,56 m, dava trabalho para as meninas do Flamengo. O misto gostava mais do jogo, até que a marcação falhou. Aos 16 minutos, Fernandinha passa fácil para Mona Lisa, que enxerga a Núbia. Ela faz valer a estatura de 1,86 m e o posicionamento. Nájila, que vinha tão bem, não alcança. Flamengo 1-0. Aos 40 minutos da segunda etapa, a Laísa toca fácil e a Cris manda esse canhão. Torcedor respira fundo. O misto responde rápido pela esquerda. Natália tenta a Luana Índia e a Fanny Galto não aproveita. O Flamengo leva a melhor. Eu tenho 1,86 de altura, é importante, né? E muito feliz por ter feito gol pela partida, a gente merecia a vitória. Foi um jogo difícil, mas só tenho que agradecer ao Papai do Céu pelo gol. E a altura ajuda, né? O desafogo da bola aérea, ele ajuda bastante. A gente tem, por exemplo, a Núbia, que fez o gol, uma menina com uma estatura excelente, uma impulsão boa. Ela venceu muito duelo, tanto na defesa e, graças a Deus, ela conseguiu vencer esse duelo no ataque. Desafogou bem, num momento que realmente a gente estava precisando. Eu acho que se o jogo sustentasse um pouco mais sem gols, a gente ia ter que se arriscar cada vez mais, o que ia abrir um pouco mais de espaço. Então, o momento que o gol sai, ele foi bem oportuno pra gente. É Brasileirão Série A1, elite do futebol feminino. Não deu pro misto na estreia, o misto que equilibrou a partida, fez um ótimo primeiro tempo, mas o gol não veio. Agora é pensar lá na frente, é pensar no Vitória. Dia 23 será no Barradão, em Salvador. Infelizmente ali numa bola parada elas conseguiram fazer o gol, mas agora é focar no próximo jogo que vamos com tudo. A equipe foi muito aplicada, falei isso no vestiário ainda para elas. Nós vamos encarar sempre dessa forma, como uma decisão para nós, com muita aplicação das atletas. Deu para se ver isso, eu acho que o torcedor também viu, tanto é que aplaudiu aqui no final. E eu pedi, né, nas minhas últimas entrevistas, que tivesse paciência com esse primeiro momento. É uma equipe que está se conhecendo ainda e tem muito para oferecer para esse clube, também aqui para o Mato Grosso. Né? Pois é, não deu para o misto na estreia da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Deu Flamengo no Dutrinha, 1-0 para as cariocas. Mas como eu disse, aquele gostinho de noite histórica para mim ainda vale, viu? Foi uma noite histórica ontem no Dutrinha. E João Neto, sobre essa questão de ser um jogo histórico, qual a importância, né, do misto estrear de fato no Campeonato Brasileiro Feminino, aquele ambiente que a gente teve no Dutrinha ontem, o gramado, a questão do telão e tudo mais, é um passo importante, querendo ou não, para a história do misto de uma maneira geral, não só para o futebol feminino, né? Pensando em quem gosta de futebol, foi um dia muito interessante, assim. Vou falar de coisas bobas que acontecem no futebol. A gente está tendo agora, como regra, a parada para hidratação, né? Aí ontem, uma coisa que eu não tinha visto em estádio nenhum aqui, é o equipamento da TV lá, que você sobe o microfone em cima do bolo de atletas para ouvir as orientações. Porque tem transmissão. Transmissão nacional, né? Ontem, se eu não me engano, foi da TV Brasil. Aquele microfone em cima das atletas para pegar ali o som ambiente, o que o treinador está passando de informação, sobre a partida, sobre o que se fazer e tudo. Os patrocinadores na entrevista, é uma coisa boba, assim, mas é uma coisa que a gente é acostumado a ver pela televisão, via com o Cuiabá na Série A, e a gente voltou a ver agora com o futebol feminino. Outra coisa, vou até fazer propaganda aqui de outro veículo de comunicação. Cheguei em casa ontem após a partida, após o trabalho, fui entrar nos sites nacionais para poder ver ali os resultados do dia, as informações e tudo, e fui lá passando Palmeiras e Internacional, Atlético Paranaense e Santos.
Aí eu até assustei quando vi um Miss e Fla 1, Miss 0. Pô, página de futebol nacional, página muito acessada. Então, assim, o torcedor tem que entender isso. Tem que entender a grandeza que é estar numa Série A de Campeonato Brasileiro, no futebol feminino também. Não é só o masculino que conta. Ontem eu vou ser aqui sambista de uma nota só. Eu vou continuar sendo reclamão com o torcedor mato-grossense. E aí não é uma reclamação exclusiva para o torcedor do Misto, do Operário, do Cuiabá. Acho que todos eles deixam a desejar. Ontem eu achei que o público, para uma estreia de Campeonato Brasileiro, para um dia histórico, para um confronto contra um gigante do nosso futebol, eu achei o público pequeno. Eu achei o público pequeno, a maior responsabilidade era da torcida mistense. Eu acho que a torcida mistense tinha que ter abraçado um pouco mais a sua equipe, que é a sua paixão. Parabéns, tá bom demais quem estava lá presente. Empurrou, fez festa, foi bonita a festa, mas falta volume, falta mais gente. A gente tem sempre os mesmos apoiando o Misto. Se você pegar as redes sociais do Misto Net, quando é para se criticar, ou quando é para se elogiar, ou quando é para dar uma zoada no adversário, tem mais engajamento do que a torcida no estádio. A torcida que vai está de parabéns, eu sempre vou enfatizar isso. Mas está faltando gente, está faltando mais apoio, está faltando mais volume. O Misto tem muito mais torcida do que o número de pessoas que tem ido até o estádio. Aí eu vou fazer uma criticazinha ao Flamengo também, era a camisa do Flamengo, né? Eu não esperava que tivesse 5 mil torcedores do Flamengo, mas eu achei que o número de torcedores também era pequeno pela grandeza do Flamengo e por ter tanto tempo que o Flamengo não vem até Cuiabá, né? Desde 2024 o Flamengo não vem até Cuiabá. Em 2024 o torcedor do Flamengo reclamou muito dos preços dos ingressos quando o Flamengo veio enfrentar o Cuiabá. Esse de ontem não foi um pouquinho salgado, não? Não foi um pouquinho, dos motivos foi um pouquinho salgado, mas assim... Lembrando que foi R$40 a inteira e R$20 a meia, mas é uma discussão que eu tenho tido muito. Acho que você exigir que 10 mil pessoas, que 12 mil pessoas tenham R$40 mil, pela realidade da nossa vida hoje é mais complicado. Mas eu duvido muito que a gente não teria 500 flamenguistas que tenham condição de gastar R$40, que gostem realmente do Flamengo, que gostem de ir a jogo de futebol e que iriam lá pagando R$40 sem pesar no bolso. Eu não acredito que a gente não vai ter 500 torcedores do Flamengo que teriam essa capacidade financeira. Assim como também não acredito que não teríamos 1.000 torcedores do Misto, 1.200 torcedores do Misto com capacidade financeira, com uma vida financeira legal para poder gastar R$40 no ingresso e estar lá à noite. Eu acho que se você exigir 20 mil pessoas gastando 40, aperta um pouco mais. É muita gente, a nossa economia não está legal, então é mais complicado. Mas 1.000, 1.500, tem gente com R$40 para ir. Falta vontade de ir ao estádio. Com mistenses e flamenguistas, 923 pessoas ontem no Eurico Gaspar Dutra, né? Muito pouco. Infelizmente, eu acredito que vai estar até entre os maiores públicos do futebol feminino e dessa primeira rodada. Infelizmente. Mas estar entre os maiores públicos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro não quer dizer muita coisa, não. Era um dia muito importante para o Misto, foi um dia muito importante para o Misto. O Misto merecia ter mais torcedor no estádio ontem. E para não deixar a peteca da torcida cair, para não desanimar, poxa vida, perdeu logo na estreia, vai ser um time que vai brigar ali contra o rebaixamento, provavelmente cair, porque a gente já sabe como que é a cabeça do torcedor. O torcedor é muito ansioso. Tendo em vista que ontem foi o primeiro jogo desse time junto, depois de 20 dias, menos de 20 dias. Preparação curta, de 18 a 20 dias mais ou menos de treino ali, com essa comissão técnica e essas jogadoras, com o elenco completo. Eu vi, não sei se você vai ter a mesma opinião, valências muito positivas no Misto em campo ontem. Com certeza. E assim, além de tudo isso que você já disse, o Misto continuou no mercado. O Misto tem negociações avançadas com atletas do futebol brasileiro. O time ainda vai ser reforçado. Vai vir mais meia, mais atacante. Lembrando que o Misto entrou no Campeonato Brasileiro depois de todo mundo. Quando todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro Feminino estavam se preparando, o Misto estava pensando na Série B. Teve lá o problema do Fortaleza, teve o problema do Real Brasília, não conseguiram estar na Série A. O Misto, por estar bem colocado na Série A2 do ano passado, chegou na Série A1 esse ano. Então o tempo de preparação do Misto foi curto. Só que mesmo com tudo isso, mesmo com o tempo curto, o que eu consegui observar ontem no gramado do Dutra foi um time extremamente organizado, um time defensivamente bem postado, um time que consegue ter opções no seu ataque. O primeiro tempo, achei um primeiro tempo equilibrado, com um Misto um pouco melhor do que a equipe do Flamengo. Teve uma chance claríssima de fazer o gol num erro de saída de bola da atleta do Flamengo, que acabou até fazendo o gol no segundo tempo. Não vou agora, infelizmente, lembrar do nome das meninas, da Núbia, né? E o Misto desperdiçou essa chance, foi a chance mais clara do jogo no primeiro tempo.
Mas foi um jogo mais equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, o misto voltou muito melhor, na minha opinião, muito melhor. O misto, antes de tomar o gol do Flamengo, para mim, mandava no jogo, já tinha tido chance de gol. Teve uma bola que foi salva pela zagueira do Flamengo em cima da linha, que poderia mais uma vez ser 1-0 para o misto. Numa desconcentração ali na defesa e num jogo aéreo, o Flamengo tinha uma equipe realmente mais alta. A zagueira que fez o gol, a gente ouviu aí o áudio dela, a sonora dela falando que ela tem 1,86, eu achei que fosse até mais. A diferença dela dentro do campo, visualmente, para as outras atletas é um negócio física, enorme, né? Altura. Uma zagueira que ela colocava o corpo na frente dos atacantes do misto, não tinha o que se fazer. Ela colocou o corpo na frente e a jogada acabava porque não tinha como tomar a bola dela. E nessa jogada de bola aérea, ela só cutucou. Ela não precisou nem subir, nem ter aquele rompimento em cima da zagueira que estava marcando ela. Ela é muito mais alta, muito mais forte, fez o gol até com certa tranquilidade. A partir daí o jogo ficou ruim para o misto. A partir daí o misto não conseguiu mais se encontrar na partida, o jogo ficou muito picado, teve parada técnica, parada para hidratação, teve substituição que demorou um pouquinho mais para acontecer, teve muito atendimento, então o jogo ficou muito picotado e o misto sentiu bastante o gol. O misto estava muito bem no jogo, tomou o gol no seu melhor momento na partida e a partir do momento que toma o gol, se perdeu, não conseguiu se reencontrar. Bola para frente, não era o resultado esperado, poderia ter vencido ontem, teve bola para vencer, mostrou coisas boas para poder sair com resultado positivo ontem. Ele não veio, agora tem que correr atrás do prejuízo fora de casa, tem que buscar a vitória contra o Vitória, jogando na Bahia na segunda rodada. O primeiro passo talvez não tenha sido como o torcedor esperava, como a comissão, as jogadoras, a diretoria esperavam. Mas tem esse jogo contra o Vitória em Salvador, fora de casa na segunda rodada. O time vai ter um pouquinho mais de tempo para treinar, né? Vai ser só no próximo final de semana. Você espera algo melhor desse time para esse jogo contra o Vitória? Por mais que seja fora de casa, provavelmente é um time que vai disputar o mesmo campeonato com o misto ali, né? Com certeza, espero sim uma melhora. Além de ter tirado o peso da estreia contra um gigante do nosso futebol, aquela ansiedade acontece. Ontem a gente tinha uma das principais estrelas da história do futebol brasileiro, nem do futebol feminino, da história do futebol brasileiro, a Cristiane, que jogou 90 minutos. Então acho que tira um pouquinho esse peso da estreia, de enfrentar o Flamengo, que é uma equipe gigantesca, mais um tempinho de trabalho, vai ter um intervalo legal aí até o segundo jogo, então acho que o misto vai estar, sim, melhor quando for enfrentar o Vitória, vai ter evoluído, sim. A gente espera uma melhora do misto, a gente torce muito para que o time feminino consiga se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Ainda é só o começo, tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para se encaixar. Quem também está começando é o Campeonato Brasileiro e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o Palmeiras líder, o Santos na parte de baixo da tabela, o Fluminense também está tentando, quem sabe, brigar por esse título do Campeonato Brasileiro, a vitória do Corinthians, enfim, muita coisa boa para a gente conversar. Por isso, eu continuo te esperando aqui porque o intervalo é rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com mais Pantanal nos Esportes. Agora é hora de falar da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, viu? O Palmeiras passou o São Paulo após essa vitória contra o Internacional ontem no Beira-Rio, em Porto Alegre. 3-1 para o clube paulista, que aparentemente, João Neto, está começando a engrenar dentro da temporada. Pois é, um belo resultado, né? Você ir até Porto Alegre, até o Beira-Rio e conseguir enfiar 3 no Internacional não é para qualquer equipe, não. E essa melhora do Palmeiras, ela chega também no momento que o Abel começa a utilizar mais o mesmo time, né? Que é o que ele tem de melhor. O terceiro jogo seguido repetindo o time. Exatamente. Quando ele começa a colocar as suas principais peças, ele fez esse rodízio de início de temporada que é normal, senão você estoura a sua equipe. A gente tem o exemplo do Corinthians ontem aí, que já perdeu o Bidon, que é o seu principal jogador hoje, perdeu o André, que é hoje um volante que é até uma surpresa na equipe do Corinthians. O Corinthians precisou usar esses caras várias vezes agora no início do ano e já perdeu 2 jogadores por lesão. O André até com uma lesão um pouco mais séria, uma lesão de ligamento no tornozelo. O Palmeiras ele fez o rodízio, o Popô teve o problema de lesão no início, né? Começou sem o Felipe Anderson, que não jogava desde a final da Libertadores. O Vitor Roque esperou um pouquinho. O Andréas teve uma lesão nos primeiros jogos de ombro, se eu não me engano. Então precisou dar uma segurada na rapaziada, mas agora, com a tropa de choque em campo, o Palmeiras vai brigar pelo título, isso não é surpresa para ninguém. Flamengo e Palmeiras aí com certeza brigarão pelo título. Pode ser que tenhamos outras equipes nessa luta, mas que Palmeiras e Flamengo estarão lá,
isso estarão. E o Palmeiras tem jogadores diferentes, né? O Vitor Roque é muito diferente. O Vitor Roque é um atacante que, além de ter muita qualidade, ele é rompedor, ele é forte, ele briga com o zagueiro. Ele é praticamente um tanque ali no mano a mano contra o zagueiro. O segundo gol foi um exemplo disso, né? Exemplo o disso. time do Palmeiras assim, só compete ali, e ao meu ver ainda perde um pouquinho pro Flamengo, né? Perde pro Flamengo. Mas ontem foi exemplo dessa diferença de qualidade, porque o Internacional teve até mais chances, se a gente for analisar o jogo, que o Palmeiras. Só que o Palmeiras teve 4, 5, meteu 3. É uma característica dos times do Abel Ferreira, né? Não são times vistosos, mas são times extremamente competitivos. O Palmeiras é extremamente competitivo. A partir do momento que você consegue aliar essa competitividade que o Palmeiras tem com a qualidade que o Palmeiras também tem, as coisas tendem a dar muito certo. Não deu certo ano passado na questão de título. O Palmeiras não conseguiu ganhar um título no ano passado, mas brigou por tudo. E assim, você não consegue dar a garantia de ser campeão, mas o Palmeiras sempre dá a garantia para o seu torcedor de que ele vai brigar por coisas importantes no ano, e esse ano vai acontecer novamente, eu tenho certeza disso. E olhando essa briga pelo título, o Palmeiras está na liderança. Quando começa o campeonato, quando começa a temporada, a gente coloca sempre o Flamengo e Palmeiras como os favoritos e um outro, desta vez o Cruzeiro. Qual a importância do Palmeiras no início do campeonato sair na frente desses dois times, principalmente o Cruzeiro, que ficou na parte de baixo da tabela? O Palmeiras está com 7 pontos, o Flamengo está com 4, o Cruzeiro está com 1, né? É importante, é um campeonato de regularidade. Sim, claro que o Bahia pode continuar, Fluminense, o próprio São Paulo, mas comparando a Flamengo e Cruzeiro, que foi os times que a gente colocou o Palmeiras ali como favoritos ao título. Eu vou colocar mais um time nessa pseudo-briga aí. Eu acho que o Flamengo e Palmeiras estarão lá. Eu acho que o Cruzeiro vai estar também tentando brigar ali, só que eu acho que o Fluminense, se bobearem, o Fluminense dá uma mordidinha, dá uma beliscada. Com um time bacana. Tá com um time bem ajeitadinho, trouxe jogadores interessantes. Guilherme Arana, Savarino, jogadores importantes no futebol brasileiro vieram para a equipe do Fluminense, que já era uma equipe bem ajeitadinha, né? Então acho que assim, se o Palmeiras e o Flamengo derem uma bobeada, se o Cruzeiro bobear ainda mais do que já tem bobeado, o Fluminense vai dar uma mordidinha ali também. Eu ficaria de olho nesse Fluminense, eu ficaria de olho no principalmente Fluminense. para mata-mata. Talvez o elenco peque para uma sequência de campeonato brasileiro, né? 38 rodadas, mas para o mata-mata é um time muito perigoso, que inclusive o Fluminense bateu ontem o Botafogo no Maracanã, no clássico vovô, mais uma vez jogando bem. Jogando bem, foi senhor do jogo o tempo inteiro contra o Botafogo. Conversei com alguns amigos botafoguenses ontem, eles viram um Botafogo irreconhecível, muito também pela atuação da equipe do Fluminense, que foi bem redondinha, bem firme a atuação do Fluminense. O Fluminense tem feito realmente bons jogos. Já ganhou a Taça Guanabara, que não quer dizer muita coisa, mas foi a melhor equipe do primeiro turno do Campeonato Carioca. E agora começa também com um Campeonato Brasileiro bem interessante. Vai dar o braço a torcer para o Zubeldia? O Zubeldia é bom. Eu acho que ele não tem muita coisa para evoluir. Se for fazer um parâmetro, por exemplo, entre o Zubeldia e o Crespo, eu acho o Crespo mais treinador que o Zubeldia. São Paulo brigava com o Zubeldia no comando contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Crespo chegou, deu uma guinada na equipe, mas o Zubeldia é um bom treinador. E ele se controlou, né? O principal problema do Zubeldia é que ele falhava muito com a equipe, no comando da equipe, porque ele tomava muito cartão amarelo, tomava muito cartão vermelho, desfalcava muito a equipe que ele comandava. Esse problema ele não foi sanado completamente, mas ele melhorou da água para o vinho. Hoje o Zubeldia deixa muito menos o time dele na mão do que ele deixava antigamente. Aprendeu com isso, evoluiu. Isso é importante na carreira de qualquer profissional. Então acho que é um cara que é bom treinador, que tem muita coisa para evoluir, mas que tem evoluído. Isso é importante. Quando o cara tem muita coisa para evoluir, mas fica estagnado, é um fator de preocupação. Quando ele tem muita coisa para evoluir e você consegue visualizar essa evolução, é um cara que pode dar realmente muito certo no futebol brasileiro. E esse trabalho do Zubeldia, do Fluminense, tem que ser reconhecido um pouco também, porque no início da temporada talvez a gente não colocasse o Fluminense no balaio ali dos favoritos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a gente não colocava o Fluminense nesse patamar. E hoje ele está lá, pode ser que mude, o futebol é muito dinâmico, mas está lá com mérito, né, com trabalho. Mais do que isso, as temporadas elas estão praticamente coladas, a gente não tem como distinguir a temporada de 2026 da de 2025. Se a gente for fazer uma lembrança do futebol do Fluminense ano passado, após o Mundial de Clubes, era praticamente terra arrasada, o time não vencia ninguém, o Renato Gaúcho com crise com o torcedor do Fluminense, a chegada do Zubeldia, ela deu uma guinada muito grande, então não é apenas o início de ano do Fluminense que é bom, 2026. A reta final de 2025, mesmo não tendo conseguido chegar na final da Copa do Brasil, que era um clássico contra o Vasco, um clássico tudo pode acontecer, mata-mata, então o Fluminense não conseguiu chegar na final da Copa do Brasil. Mas é um trabalho interessante desde o início, que foi no meio do ano passado, um pouquinho para frente do meio do ano passado, né? Então, acho que tem que ter um olhar legal ali para a equipe do Fluminense.
Está no mesmo patamar que o Flamengo e Palmeiras? Não está no mesmo patamar que o Flamengo e Palmeiras. Não tem o mesmo elenco, não tem a mesma força de investimento. Isso foi exemplificado agora com o Arias. O Fluminense tentou trazer o Arias, mas não conseguiu chegar onde o Palmeiras conseguia chegar. O Palmeiras tem mais dinheiro, tem mais organização financeira, mas que é um time para se olhar com carinho, para se ver ali um bom futebol, um bom trabalho, isso é. Então acho que se a gente fosse colocar hoje, na fotografia de momento, mesmo com o São Paulo líder, mesmo com o Bahia em segundo, eu acho que o time que mais poderá incomodar nesse momento o Flamengo e Palmeiras é o Fluminense. E quem também foi bem na quinta-feira foi o Corinthians, que na Neoquímica Arena bateu o Bragantino por 2-0. O Bragantino que ainda briga pela parte de cima da tabela, então foi uma importante vitória do Corinthians, jogando bem, dando moral para muitos jogadores, inclusive o Hugo Souza, né, que defendeu o pênalti quando a partida estava somente 1-0, ou seja, era o pênalti do empate ali do Bragantino. O Corinthians vem jogando bem, né, João Neto? Claro que é sempre ruim perder um derby, é sempre ruim perder um Palmeiras e Corinthians, mas a gente viu que o Corinthians jogou bem até nesse jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo na Supercopa não precisa nem comentar. E ontem, mais uma vez, jogando bem, o técnico Dorival Júnior trabalhando, né? Ele que foi muito contestado, apesar do título da Copa do Brasil, que podemos dizer que salvou o seu trabalho. Acredito que se ele não tivesse vencido a competição, não estaria no cargo hoje, mas no início dessa temporada vem trabalhando bem. A gente dá para dividir a temporada do Corinthians de janeiro para fevereiro, né? Se você pegar um pouquinho antes ali do final, né? Começou a temporada mal, agora. Mas começou mal. É engraçado que começou a temporada agora, já quer dividir. Porque tem muito jogo. Foi uma coisa em janeiro, uma coisa em fevereiro. 2 dias a gente tem jogo, é jogo demais. Mas o Corinthians começou mal. O Corinthians empatou com o São Paulo em casa no último minuto, teve partidas difíceis no Campeonato Paulista, mas chegou um momento que o time deu uma ajeitada. Aí veio o título da Supercopa. Com o título da Supercopa, a moral sobe, a confiança sobe. Contra o Palmeiras perdeu, mas para mim jogou bem melhor que a equipe do Palmeiras. Então é um momento de crescente. E o Dorival nos últimos anos, ele tem sido muito notado pelas campanhas em mata-mata. Tem deixado muito a desejar no ponto corrido. Foi assim em 2023 com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, mas muito mal no Campeonato Brasileiro. Foi assim em 2024. Em 2024 ele estava na seleção, não vou lembrar certinho, né, quando ele chegou no Corinthians. Ele chegou no Corinthians em 2025, depois da saída da dupla de argentinos lá, do pai e do filho. Ele não fez um Campeonato Brasileiro bom com o Corinthians ano passado, mas foi campeão da Copa do Brasil. E agora ele parece que pode ir bem no Campeonato Brasileiro. A gente tem que esperar um pouquinho mais. O Corinthians conseguiu a sua primeira vitória. Tinha estreado com derrota jogando em casa, perdendo para o Bahia. Não jogou na segunda rodada, que vai ser um jogo difícil no gramado sintético da Arena da Baixada, lá do Atlético Paranaense. Fez o seu terceiro jogo agora e conseguiu a primeira vitória. Então são 2 jogos em casa com 3 pontos. A gente tem que esperar um pouquinho. Mas o jogo contra o Palmeiras foi um bom jogo ainda pelo Paulista, né? Que a gente às vezes confunde até, porque é Paulista num dia, brasileiro no outro, mas o jogo contra o Palmeiras foi no Paulista e foi um jogo interessante contra uma equipe de Série A, uma equipe muito qualificada. Acho que o Corinthians vai ter um bom ano. Acho que o Corinthians não vai sofrer tanto no Campeonato Brasileiro como tem sofrido nos últimos anos. Em algum título? Eu acho que na Copa, chegar ali, sim. Quem sabe, numa semifinal de Copa do Brasil, que para mim já é disputar. Mais longe na Copa Libertadores, que talvez seja o principal ponto do Corinthians. O calcanhar de Aquiles do Corinthians é as Copas Sul-Americanas, né? Libertadores, a Sul-Americana, o Corinthians normalmente não consegue ir tão bem. Tem um título, tem anos que chega ali numas quartas e tudo, mas não é tão reconhecido por essa força sul-americana. Mas acho que o Corinthians hoje tem um time titular bem bom, muito bom, com jogadores diferentes, jogadores que conseguem decidir partidas e está fortalecendo o elenco. Trouxe reforços agora, ontem o Alan, que vem do Flamengo, estreou. Então, acho que é um time que está ali se fortalecendo, está ficando com um elenco interessante. Não sei se chega numa semifinal, se chega numa final, mas eu sei que estará forte nas Copas, sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora eu vou pedir para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo, porque eu vou olhar ali. Eu queria falar com você, torcedor santista, que sofreu em 2023. Subiu, é verdade, em 2024, mas com futebol muito ruim, ou seja, sofreu em 2024 também. Quase caiu em 25, sofreu em 25 e aparentemente em 2026 vai ser mais um ano de sofrimento para o torcedor santista. Mais uma derrota já na zona de rebaixamento novamente. Que karma, a gente falando de sexta-feira 13, que karma vive o Santos. Parece que essa reconstrução, essa fase ruim nunca vai passar. Você pode ilustrar um pouco mais esse momento ruim do Santos colocando os campeonatos paulistas, né? Tirando a decisão que chegou contra o Palmeiras quando já estava na Série B. Caiu em 22, brigou 23 contra também. O rebaixamento e esse ano conseguiu a vitória contra o Noroeste no último final de semana, porque senão chegaria na última rodada com riscos sérios de rebaixamento no Campeonato Paulista. Venceu o Noroeste com o Brasão fechando o gol,
A equipe do Noroeste tentando fazer o gol até os 50 do segundo tempo, quase empatando o jogo. Então, mais uma vez, parece um looping na cabeça do torcedor santista. O torcedor santista sofre ano após ano. A gente falou agora do Corinthians, que perdeu para o Palmeiras, mas o desempenho foi muito bom. O ponto que o Santos tem no Campeonato Brasileiro é o empate contra o São Paulo na Vila, que foi muito ruim. O São Paulo mereceu ganhar do Santos. Então o Santos tem a derrota na primeira rodada para a Chape, que tomou 4 da Chape. Aí tem um empate em casa contra o São Paulo, que na minha opinião merecia perder o jogo, e perdeu agora na Arena da Baixada. Então 2 jogos fora de casa com 2 derrotas, um empate dentro de casa, jogando mal no empate dentro de casa. Para mim achou o gol no final do primeiro tempo. São Paulo correu atrás do prejuízo no segundo, empatou contra a equipe do Santos, poderia ter virado. Então o Santos está realmente num momento muito difícil da sua história, muito difícil da sua vida e vai sofrer, na minha opinião, mais uma vez esse ano. Vai brigar para não cair? Eu acho que vai brigar para não cair. E assim, o grande problema do Santos é que o Santos deposita esperança em alguém que eu não sei se adianta mais. Falar mal do Neymar. Não, mas é a realidade. A gente só lembra do Neymar. Ele não jogou em 2026 ainda. Então. Como que pode ser responsabilizado? Ele não estar em campo. Eu não estou responsabilizando. Eu estou falando que o problema é depositar a esperança em quem não tem conseguido entregar. Quando que o Neymar aparece? Ele apareceu. Você acha que o sofrimento é pior? Você criar esperança eu vou ficar esperando o Neymar. Que talvez não esteja tão eu vou ficar esperando assim. o Neymar, esperando o Neymar. Aí ele não é convocado para a Copa do Mundo. Como que vai estar o Neymar se ele não for para a Copa do Mundo? Você consegue ter certeza? Eu acho que ele vai ficar emburrado. Então. Não vai gostar. O Neymar ele tem aparecido em dias como ontem, que ele vai lá pro Twitter, pra rede social, não sei em qual rede social que ele foi, e para criticar o gramado. Aí Mas, sinceramente, sim, gramado sintético parecendo pasto é a primeira vez que eu vi. Não, eu já vi. Eu já vi antes. Já viu antes? Eu já vi antes no estádio de São Paulo. Olha, os pais que já aconteceu isso também. É até curioso, porque a galera coloca gramado sintético. Fica com lama o gramado sintético. Evitar esses problemas, mas... Como que fica com lama sintético? Aquilo é cimento e... Aqui, ó. Tem como pegar aqui no chão? Aqui não tem como. Se tiver como pegar o chão aqui com a câmera, aqui é um gramado sintético. Se eu jogar água aqui, não vai ficar com lama. Como que o gramado do Allianz já ficou com lama? Como que o gramado da Arena da Baixada fica com lama? Não dá de entender. Sou completamente contra gramado sintético, mas isso é uma discussão muito grande que a gente pode ter em outro momento. O que não tem como não discutir é o momento do Santos. O que não tem como não discutir é essa esperança louca e alucinada no Neymar, que eu não sei se vai gerar frutos para o Santista, não. É mais um fator de preocupação. Resumo da ópera. O ano de 2026 do Santista vai ser uma eterna sexta-feira 13, então? Ah, cara, eu acho que vai. Infelizmente, eu acho que vai. Eu torço para o Santos melhorar. Eu acho que o Santos tem tudo para ser um time mais forte, tem história, mas eu acho que vai ser mais um ano de pesadelo para o Santista, sim. Torcedor Santista, sinta-se abraçado pelo Pantanal nos Esportes. A gente está com vocês, viu? E não só com o torcedor santista, um abraço para você que esteve com a gente. Estamos, infelizmente, finalizando a nossa programação de hoje. Foi uma honra estar aqui novamente com vocês e com você, João Neto. Tenha um excelente restante de dia. É bom demais falar de futebol, bom demais estar aqui mais uma vez. A partir de segunda-feira a gente vai estar aqui com mais gente para comentar sobre futebol conosco. Vocês não vão ter que ouvir tanto o João Neto e o Manfra falando besteira. Vai ter mais gente para falar besteira do nosso lado. E vai ser um almoço mais interessante do que tem sido. Tá legal, mas vai ficar melhor ainda com muita coisa, né? Vai ter semifinal de campeonato mato-grossense, vai ter rodada de campeonatos estaduais, então a gente vai ter bastante coisa para debater aqui na segunda-feira. A gente conta com a audiência de vocês. Para matar a sua fome de futebol, a gente volta na segunda-feira a partir das 11h30 da manhã, então você tem horário marcado com a gente, viu? O Pantanal dos Esportes fica por aqui, te esperando. Segunda-feira a gente se vê, tenha um bom final de semana, aproveite e se cuide.